O Ministério Público de Santa Catarina pediu explicações ao Corpo de Bombeiros sobre o fechamento dos postos de guarda-vidas na capital, depois, inclusive, do depoimento dado pelo comandante dos bombeiros e de outras informações que vieram até mesmo de denúncias de guarda-vidas que preferiram não se identificar numa reportagem feita pelo Oswaldo Sagaz. O Paulo Miller está chegando para trazer informações sobre isso agora. Em que pé está essa história, Paulo? Agora está assim, viu, Polito? O vereador Marquito, né, do PSOL, ele entrou com uma representação no Ministério Público e o Ministério Público de Santa Catarina acatou essa representação e o promotor Daniel Paladino, então, resolveu abrir um inquérito civil para pedir para o Corpo de Bombeiros, para o comando do Corpo de Bombeiros, explicações, né, por conta dessa história da desativação dos postos guarda-vidas aqui em Santa Catarina, principalmente aqui em Florianópolis, né, logo depois do Carnaval. A gente lembra que isso foi motivado também, né, pelos fortes protestos e até com razão da própria comunidade ali do Morro das Pedras, quando no final de semana aí teve 2 afogamentos, né, um deles, inclusive, com óbito ali, um senhor de 39 anos acabou perdendo a vida. Justamente há poucos dias antes, o posto guarda-vidas lá parou de funcionar, não estava mais funcionando. Então, agora o Ministério Público quer entender o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Até porque houve uma fala aí do comando dos bombeiros, de um dos comandantes, né, de que houve aí um problema financeiro aí, justamente de remanejamento de dinheiro para poder manter esses postos salva-vidas. Então, o Ministério Público quer entender realmente o que aconteceu, né? O comando do Corpo de Bombeiros disse, inclusive, no começo dessa semana, que essa desativação dos postos guarda-vidas já é anunciada, inclusive, quando começa a Operação Veraneio, que então, a partir do Carnaval, gradativamente, alguns postos guarda-vidas são desativados de acordo com os bombeiros, aí, por uma questão até de segurança da própria população, né? Atualmente, 400 guarda-vidas atuam em Santa Catarina, eles tem que assinar, na verdade, né, um termo de consentimento lá de trabalho voluntário com o Corpo de Bombeiros para não ter vínculo de emprego. Eles recebem ali em torno de R$ 208 para cada 12 horas trabalhadas, mas eles não têm direito a vale alimentação, não têm direito a vale transporte para chegar até o local do trabalho, né? Então precisaria de mais recursos justamente para poder fazer esses pagamentos aí, essas despesas, né, com alimentação e também com vale transporte desses guarda-vidas. Agora é esperar os trâmites burocráticos e o polito prazo que o Ministério Público aí tem justamente para poder concluir esse inquérito e o Corpo de Bombeiros vai ter que responder, né, por que está desativando esses postos aí e se está faltando dinheiro, não está faltando dinheiro, então agora o Ministério Público quer entender essa situação. Polito. Sem dúvida. Obrigado, Paulo, pelas informações. Compreendo, e o senhor e a senhora também, tenho certeza, dos trâmites legais, né? Necessários para explicações, pela transparência, porque o que está sendo investido é dinheiro público. Mas aqui quero fazer uma reflexão contigo, ainda nessa época importante, que a gente está falando de renascimento de Deus, né? Que a maior parte da responsabilidade de tudo que acontece é do banhista. Acho que isso, para mim, fica muito claro. Os guarda-vidas fazem um trabalho impecável e reduzem a cada ano as estatísticas, o que é muito bom. E eles são um braço forte do Corpo de Bombeiros, que também faz um trabalho impecável. A questão, convenhamos, não é necessariamente recursos, mas sim a responsabilidade, o bom senso de cada um de nós que usufruímos da natureza maravilhosa, mas que muitas vezes pode ser uma armadilha. Onde há bandeiras de sinalização, muito simplesmente não respeitam. Entram no mar alcoolizados e se afogam. E, em muitos casos, essas situações são infelizmente fatais. Os dados dos últimos 10 anos estão aí para comprovar o que eu estou afirmando neste momento, em que a maior parte de cada 10, 8 são homens e em quase todas as situações estavam alcoolizados quando aconteceu uma fatalidade. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Pode ter acontecido algum erro de cálculo, de repente. Quem não erra, né? Errar é humano. Agora, é preciso que a sociedade coloque um peso bem firme nessa história, né? Para falar, poxa, mas a culpa, se é que é possível falar, a culpa é de quem? Fatalidades acontecem. Agora, a partir do momento que você desrespeita uma sinalização, uma precaução, uma medida preventiva colocada por eles, que sabem o que estão fazendo, e entra no mar embriagado, você está assumindo o risco de perder a própria vida.